muita satisfação e alegria tá podendo contar um pouco da minha história, né, de tudo aquilo que eu passei, da minha trajetória. E através desse vídeo eu vou poder expressar para vocês tudo aquilo que eu vivi e tudo aquilo que eu sinto e todos os meus planos e os meus projetos futuros. Espero que esse vídeo venha como motivação, trazer inspiração para que você saia da zona de conforto e lute por aquilo que você acredita. Falar da minha história, é impossível não lembrar o sacrifício que a minha mãe fez por mim e pelos meus irmãos, né. Sendo uma criança que o meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, simplesmente pegou as coisas dele e foi embora e eu nunca mais o vi. Lembro do sacrifício que ela fez para poder sustentar 3 filhos. Me lembro que a gente morava nessa casinha pequenininha, sabe, no quartinho eu, mais meus 3 irmãos. E a gente teria que ficar trancado dentro daquela casa, porque minha mãe, para quem conhece, é personal trainer. Na sala, ela dava as aulas dela e a gente tinha que ficar em silêncio dentro desse quartinho, para que as alunas dela não pudessem ver que a gente estava ali e não ia-se embora, né, ela não perdesse as suas alunas. E eu me lembro quando acabava essas aulas, minha mãe pegava aquele dinheirinho que ela pegava, o que ela fazia? Ela ia lá no comércio e comprava uma bengala, aquela bengala grande, sabe? E fazia um café com leite e dividia em 3 partes ali, e aquela é a nossa janta. Então, quando eu falo de superação, eu me lembro dela, eu me lembro da minha mãe, que ela foi um combustível muito grande para que hoje eu possa ser essa pessoa que eu me tornei. E um dia desses eu peguei minha mãe chorando no quarto, porque não tinha mais condições de pagar o aluguel de uma casa, né. E aquilo doeu muito dentro de mim. Eu disse para ela que para ela não se preocupar, que eu faria de tudo para dar uma casa para ela. Foi aí que começou a minha trajetória, comecei a jogar, nas escolinhas de futebol. Foi aí que começou a minha trajetória, né, no futebol. Aquela fome, aquela sede de poder chegar com o único objetivo de dar uma casa para minha mãe. Eu comecei nas escolinhas de futebol, né, na época teve o projeto Tubarões de Ouro, me lembro como se fosse hoje. E aquela categoria de base te ajudava a fazer amistoso com o profissional, né, do Parnaíba, que era o meu sonho de criança, era sempre jogar no Parnaíba. E um desses amistosos que a gente fez, eu me lembro como se fosse hoje, em 2008, veio um treinador pro Parnaíba, se chamava Neto Maradona, e eu me lembro como se fosse hoje. A gente fez um amistoso contra eles, eu era atacante na época. Aí ele viu, né, eu fiz o primeiro tempo de atacante, não fiz nada. Depois ele me viu de volante ali e depois do jogo, me perguntou se eu queria seguir minha carreira como volante. Eu falei, claro, né, onde tiver um espaço para mim, aí eu vou, né, com certeza. Aí naquele dia ele me chamou profissional, que disse que eu tinha bastante potencial para jogar de volante. Essa foi minha chegada no profissional do Parnaíba em 2008. E aí foi só alegria, né, o sonho de criança realizado, poder vestir a camisa do Parnaíba, onde eu fui muito feliz, né, fui bicampeão pelo Parnaíba, conquistei uma Copa Piauí em 2015, fui campeão em 2012, 2013 pelo Parnaíba, e em 2017 a gente ganhou o primeiro turno, né, e ficamos aí gravados na história do Parnaíba. Mas só que nem tudo é alegria, né. Passei por vários clubes, como Imperatriz, Comercial de Alagoas, Comercial do Piauí, saí rodando esses estados, mas sempre sentia que alguma coisa faltava, né? Em 2018 foi o divisor de águas na minha vida, né? Eu acredito que quem é de Parnaíba viu aquela partida entre Parnaíba e Curitiba, né? Onde a gente estava ganhando o jogo ali até no finalzinho. O árbitro deu, se eu não me engano, quase 10 a 12 minutos até que eles pudessem empatar o jogo e a gente perder aquela classificação, que seria inédito, né? Tanto para o Parnaíba como para mim, como para a cidade. E daquele dia eu
eu decidi que eu não queria mais jogar aqui no Brasil. Eu não aguentaria, porque a realidade do jogador profissional aqui no Piauí é você trabalha 4 meses, e se você não for bem nesses 4 meses, o que acontece? Você fica os outros 6 meses desempregado, até o final do ano sem nada. Então eu estava cansado de viver esse ciclo, né? Você trabalha 4 meses e depois tem que estar desempregado 6 meses. Se você fizer um bom campeonato, algum time te chama e talvez eu fique o ano inteiro empregado. Mas aí você trabalha 6 e não trabalha os outros 6, você sempre tem a dificuldade. Então, profissional aqui no Piauí tem essa dificuldade. E eu estava muito cansado desse ciclo e foi aonde surgiu a proposta, né, para ir para fora. Mas na verdade, a proposta não veio de um clube. A proposta veio de um amigo que me conhecia já há vários anos aqui. Ele já tinha vindo aqui, era um fã do Parnaíba. E me disse, cara, se tu com esse talento aí, você chegar lá na Itália, todo mundo vai te querer. Então eu não recebi nenhuma proposta de nenhum clube. Eu sabia que se eu chegasse lá e com a fome que eu tenho, né, que eu tinha também na época, né, eu sabia que qualquer lugar que eu colocasse meus pés, eu sabia que eu ia prosperar. Tinha essa confiança muito grande dentro de mim. E aí, eu acredito que da minha trajetória, essa foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, que foi sair daqui para um país que eu não conhecia, para uma língua que eu não falava, sozinho. Tive que deixar a minha família aqui e eu me lembro como se fosse hoje, que é até engraçado. Me lembro na época a passagem era 4.500 e a gente dividiu 12 vezes no cartão. 12 vezes no cartão, para que eu pudesse viver esse sonho. Mas eu tinha tanta certeza que ia dar certo dentro do meu coração que eu falei, eu vou e só saio de lá depois que eu vencer. Eu sabia que viver esse sonho de morar na Europa, de jogar na Europa, tinha um preço muito caro, mas eu não sabia que ia ser tão caro assim. Logo na chegada em Paris, no aeroporto, já vi a dificuldade que ia ser, né? Que no Brasil a gente tem um costume de se vestir de uma maneira mais simples, é normal, a gente vindo de família humilde. E quando eu cheguei no aeroporto, eles já olharam já para minha maneira de vestir, para minha cor, e me bloquearam em Paris. Me lembro que me levaram para essa casa, que eu passei uma semana lá preso mesmo, porque eles queriam me deportar, né, para cá. E todo dia eu chorava, eu me lembro, e pensava, cara, poxa, eu fiz um sacrifício tão grande para me vir aqui. Aí que eu digo, aproveito para dizer essa frase para vocês, uma frase que eu carrego para minha vida inteira. Cara, se Deus colocou um sonho no teu coração, um desejo no teu coração, é porque ele sim é capaz de realizar. Então eu me apeguei com isso. Eu não acredito que o Senhor colocou um desejo no meu coração que eu não era capaz de realizar. Então eu tinha essa convicção, eu tinha essa certeza que ia dar certo. Então ali depois de uma semana fui julgado ainda pela juíza lá para entrar no país e me liberaram. Assim essa foi a minha primeira dificuldade que eu tive. Segunda dificuldade, acredito que foi a língua, né, cara? Chegar num país onde você nunca escutou nenhuma palavra. Vou até contar uma coisa engraçada que eu fazia sempre, né? Quando eu cheguei, eles falavam comigo, né? E a única palavra que eu aprendi era no capito, ou não parlo italiano, no caso, né? Para dizer que eu não falava italiano. Aí eles falavam comigo e tudo aquilo que eles falavam eu anotava, né? E depois ia procurar no Google o que ele falava. Nossa, eu descobri que tanta gente me xingava. Tanta gente me xingava. Nossa, aí conta aí, foi legal isso daí. Eles me xingavam mesmo, aqueles bons de não posso nem xingar no vídeo, né? Cara, e a terceira dificuldade foi no futebol, né? Saindo daqui para fazer teste lá, eu sabia que ninguém me conhecia. Cheguei para treinar nesse time, todo mundo me olhando torto ali. Cara, mas eu sabia que eu queria fazer lá, eu sabia que eu fui lá para vencer. Não interessava o que eu ia encontrar pela minha frente, eu ia passar por cima. Não interessava o tamanho da dificuldade, eu já estava ali. Depois de tudo aquilo que eu passei, eu acho que
a parte melhor seria essa do campo, né? Fazer o campo falar por mim. E ali só dependia de mim, realmente. Foi quando eu cheguei nesse time, né, para fazer o teste. Cara, eu me lembro que tinha essa partida de futebol, né? Eles estavam fazendo amistoso e eu entrei no segundo tempo. E ali o time estava perdendo de 2-0. Eu entrei e me lembro que tinha esse empresário que era um dono de uma imobiliária lá de Cagliari, da Itália. E ele estava assistindo esse jogo. E eu me lembro que eu entrei no segundo tempo, o time perdendo de 2-0. Cara, graças a Deus, teve 3 faltinhas ali perto da área. Eu consegui fazer 3 gols de falta desse dia. Até brinquei, né? Foi Deus que pegou meu pé e colocou na gaveta. Fiz 3 gols lá na gaveta nesse dia. E assim, quando acabou o jogo, esse empresário chegou pra mim e falou assim: cara, o que tu quer pra ficar no meu time? Aí eu falei, né? Eu falei assim, cara, quero tantos euros, quero uma casa e quero minha família aqui. Passou uma semana, eu vim aqui pra São Paulo buscar minha família. Cara, aí foi só alegria, né? Consegui terminar a temporada com recorde de pontos, sendo campeão. Consegui fazer 15 gols no ano, 13 gols de falta. E o meu objetivo era esse, né? Sair daqui, fazer um ano bom e poder abrir um mercado, né? E foi isso que o meu principal objetivo era esse. Fazer primeiro o meu nome para que outras portas viessem a ser abertas. E esse era o meu principal objetivo. E com isso, cara, veio... Com consequência disso tudo veio tantas outras coisas, veio poder trazer a minha família, dar uma qualidade de vida para minha família, coisa que aqui na minha cidade eu não conseguiria de maneira nenhuma chegar no nível que eu cheguei, para dar essa condição para realmente mudar a situação da minha família. E esse é um dos meus principais objetivos, que era essa mudança de vida. E hoje eu consigo proporcionar isso. Além de proporcionar uma qualidade de vida para minha família, eu pude realizar meu sonho de criança, né? Que foi dar uma casa para minha mãe. Eu consegui construir essa casa, dei para ela, né, essa casa, mas quando chegou lá, minha mãe tinha encontrado uma pessoa e tinha se casado e já estava tranquila, né? Mas eu digo sempre, é sempre um refúgio, né? Hoje, coisas que nós não tínhamos naquela época, que era uma casa própria, hoje posso dizer que tem, né? Chamo de refúgio. No dia que ela quiser e decidir, essa casa vai estar sempre disponível para ela. E de todas essas felicidades, né, cara, a maior delas foi realizar também um sonho de criança, né, cara? Um desejo que Deus colocou no meu coração de poder multiplicar aquilo que Deus me deu, cara. Eu sempre tive esse desejo no meu coração. Tipo, de o pouco que Deus me deu, multiplicar e fazer se transformar muito, né? Ser bênção na vida de outras pessoas. E, cara, eu tenho essa frase na minha vida, sabe? Tipo, quando você dá, tipo, sem querer nada em troca, só o dar, né, cara? Cara, Deus te abençoa de uma maneira incrível. E a maior felicidade que eu tenho no meu coração é essa, de poder compartilhar aquilo que Deus me deu. Acredito, tipo, Deus me deu tanta coisa assim, eu posso dizer que tudo foi Ele, que não foi para ficar só para mim. Então, hoje, eu posso dizer que eu consigo ajudar várias famílias, né? Com cesta básica. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu faço isso com muito amor, sem querer nada em troca, sem pedir nada para ninguém. E enquanto Deus me der saúde e condições, é o que eu quero continuar fazendo, né? E hoje eu posso dizer que sou um cara realizado, né, cara? Tudo aquilo que eu coloquei como objetivo, graças a Deus eu consegui realizar todos. E o maior deles, sem dúvida, foi ajudar o próximo como a mim mesmo. E o motivo desse vídeo, o motivo da minha história, se você for ler do início, ver a minha história, foi sempre com o objetivo de encorajar a você que está assistindo, a ajudar a quem precisa. Eu acredito assim, tem uma frase que eu carrego para minha vida: se a dor do próximo ela não te incomoda, eu acho que o problema não está nele, o problema está em você. E eu acredito que todas essas carências dessas famílias me fez entender o meu propósito, que o meu propósito é ajudar a quem precisa.
E eu quero encorajar você também que está aí nesse vídeo. Não importa se você tem pouco, não importa se você tem muito. Eu acredito que o pouco que você tem, ele pode virar muito, e o muito que você tem pode virar muito mais ainda. Basta você querer. Então esse motivo é para você realmente sair da zona de conforto e acreditar que o desejo que Deus colocou no teu coração é possível sim ser realizado. Ele jamais te daria um desejo no teu coração que não poderia ser realizado. Então, lute por aquilo que você acredita. Sonhe mesmo, cara. Sonhe mesmo. E que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado por assistir esse vídeo.